Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. E nós estamos falando a respeito das parábolas de Jesus registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito da parábola da figueira. Parábola registrada lá no capítulo 21, entre os versículos 29 e 33. E antes de iniciarmos, eu quero de antemão destacar algo muito importante. Todas as vezes que a Bíblia se refere à figueira, a uma vinha, ela está, na maioria das vezes, se referindo à nação de Israel. E aqui, mais uma vez, essa parábola, a parábola da figueira, se refere também à nação de Israel. E isso não significa que nós não vamos encontrar nenhuma aplicação para os nossos dias de hoje. Mas é preciso destacar que, em um primeiro momento, essa parábola foi destinada àquela nação. E quando analisamos um texto bíblico, precisamos também analisar o contexto no qual esse texto está inserido. E aqui, Jesus vem falando a respeito daquilo que conhecemos como o sermão profético. Jesus fala a respeito do tempo do fim, tanto a respeito do fim de Jerusalém, como do fim dos tempos, quando ele voltará em glória com os seus anjos sobre as nuvens. Eu quero iniciar aqui lendo então o texto em questão da nossa aula de hoje, a parábola da figueira. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pois bem, quando lemos esses versículos em questão, especificamente a parábola da figueira, precisamos olhar o que vem antes desse texto, porque se você prestou atenção na leitura, em vários momentos o texto vai dizer, e destaco aqui o versículo 25, que começa dizendo: Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo. Ou seja, Jesus ainda lhes contou. Isso traz a ideia de que Jesus está aqui num discurso. Ele está contando uma série de fatores. E aqui o texto vai dizer: Jesus ainda lhes contou. E o texto que antecede o versículo 29 do capítulo 21 de Lucas é justamente a respeito da volta de Jesus. Ele vai falar a respeito da sua vinda, ele vai falar anteriormente no capítulo 21, no seu início, a respeito da destruição de Jerusalém. Então, Jesus vem falando uma série de circunstâncias que envolviam a cidade na qual ele estava, Jerusalém, e também a sua volta. Ali, Jesus, ainda vivo, fala com os seus discípulos e prenunciando aquilo que viria a acontecer, sua morte, sua ressurreição e a destruição daquele local. Então, Jesus vem contando essa parábola. Eu quero destacar agora o que está escrito no versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus mais uma vez vem destacar e relacionar os fatos que estariam para acontecer com a natureza. Algo muito próximo daqueles ouvintes, tanto a natureza quanto a realidade agropastoril são temas que são abordados por Jesus para tentar aproximar o discurso com o dia a dia daqueles discípulos, daqueles seguidores de Jesus. Porque, como temos falado nas aulas anteriores, Jesus, apesar de falar por parábolas muitas vezes,
Jesus é sempre muito direto, muito claro, muito objetivo. E aqui, mais uma vez, Jesus usa a figura da figueira para ilustrar aquilo que estaria para acontecer. E o texto vai dizer que Jesus se dirige àqueles discípulos e usa a figueira como um exemplo. E vai dizer, quando a figueira começar a brotar. E aqui eu quero abrir um parênteses para destacar o ciclo vital daquela figueira. Aqui Jesus vai dizer, olha, quando vocês começarem a ver essa árvore brotar, o verão está próximo. E aqui nós podemos nos situar como sendo um período próximo à primavera, a estação que antecede o verão, quando essa figueira começaria a brotar. No inverno, a estação que antecede a primavera, aquela árvore perderia as suas folhas. E após esse período do inverno, aquela árvore começa então a ganhar folhas novamente e começa a brotar, indicando que o verão estava próximo. E aqui, da mesma forma como Jesus usa essa figura natural para dizer que o verão está próximo, Jesus aqui na realidade estava dizendo para aqueles discípulos que todos aqueles sinais que ele havia apresentado no início do capítulo 21 antecederiam o verão, ou seja, antecederiam tanto a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, comandado ali pelo general Tito, quanto a sua volta, a volta a qual nós também como igreja hoje estamos esperando. E Jesus continua dizendo, no versículo 31, assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, é interessante perceber que durante os mais de 3 anos do ministério público de Jesus, Jesus vem apresentando o reino de Deus. Jesus vai dizer que o reino de Deus já chegou. Ele estava entre os homens. E aqui há um paradoxo entre essa questão do reino de Deus. Porque se por um lado o reino de Deus ele já chegou através da vida de Jesus, ele ainda não está consumado. Ele já está entre nós, mas ainda não foi consumado. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz que o reino de Deus está próximo. Apesar dele já ter sido iniciado, ele ainda não foi concluído. E Jesus destaca aqui que aqueles sinais que haveriam de acontecer, sinais esses como fenômenos da natureza, como destruição, como guerra, fome, pestes, uma série de fenômenos que antecederiam então a plenitude da vinda desse reino. E isso se dará quando Jesus vier, como diz a própria palavra de Deus, quando ele vier sobre as nuvens com os seus anjos em grande glória, em grande esplendor. E Jesus então, cercado daqueles discípulos, ele passa então a ensinar que aquele tempo ele estaria próximo. E seguindo na parábola, no versículo 32, Jesus vai dizer, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O fato é que todas as palavras de Jesus, todas as palavras da Bíblia, elas vão se cumprir integralmente. Algumas delas já se cumpriram, como a destruição da cidade. No mesmo capítulo 21, lá no versículo 6, Jesus vai dizer assim, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 21, 6. Então Jesus disse, vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui, por exemplo, Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém, que, como falamos anteriormente, aconteceu no ano 70. Mas nem todas essas palavras foram consumadas ainda.
Por exemplo, quando falamos da vinda de Jesus, Jesus ainda não veio, mas se a palavra de Deus diz que ele virá, por certo, ele virá. A palavra de Deus é inerrante. E é justamente isso que Jesus está falando. Todas estas coisas passarão e tudo o que está escrito aqui se consumará. O versículo 32 nos traz essa ideia da palavra de Deus como algo perfeito. Tudo aquilo que procede da boca de Deus vai se cumprir, exatamente como a palavra diz. Todas as palavras dele cabalmente se cumprirão. E aqui vale abrir um parênteses também para destacar que, apesar de todos esses fenômenos envolvidos, fenômenos muito violentos como terremotos, como maremotos, como fenômenos climáticos muito severos, apesar de todos esses eventos extremos, isso trará alegria para os cristãos, porque os cristãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que tudo isso vai acontecer. Mas, se por um lado trará alegria para o cristão, trará pavor, trará medo, terror para aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Aqui, Jesus continua dizendo, lá no versículo 33, que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passariam. Mais uma vez, Jesus destaca a veracidade, a credibilidade da palavra de Deus, porque todas as coisas passarão, os céus, a terra e tudo o que nele há, porém, a palavra de Deus vai se cumprir. E como falamos anteriormente, esse texto ele não está isolado dentro do capítulo 21, dentro do livro de Lucas. Ele vem numa sequência de acontecimentos. E eu quero destacar aqui aquilo que está escrito no próprio capítulo 21, a partir do versículo 7. Porque Jesus, ao falar de tudo aquilo que haveria de acontecer, os seus discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quando acontecerá isso? Quando será isso? E Jesus, então, passa a explicar aquilo que antecederia toda essa destruição. Eu quero destacar aqui, a partir do versículo 8, no capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Meu irmão, minha irmã, Jesus aqui vem destacando alguns eventos que antecederiam aquela destruição. E é interessante perceber que Jesus pede aos seus discípulos que eles não fiquem assustados. Jesus, de antemão, nos avisa aquilo que vai acontecer. Jesus, de forma profética, revela a verdade dele para aqueles que o conhecem. Assim como diz o Salmo 25, no versículo 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Jeremias 33:3 vai dizer, clame a mim e eu responderei e te contarei coisas insondáveis, coisas que você não conhece. A partir desses dois últimos textos, eu aprendo que Jesus é o maior interessado em nos comunicar aquilo que está no seu coração. Tudo aquilo que eu e você precisamos saber está revelado na Bíblia. Muitas vezes passamos por temor, passamos por situações de assombro com relação à natureza, com relação a guerras, e não que isso não deva mexer conosco. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos
aos movimentos que acontecem ao nosso redor. Mas, como a Bíblia diz, sabendo de tudo que vai acontecer, eu e você precisamos buscar na palavra de Deus a resposta e aquietar o nosso coração, apesar das circunstâncias adversas. Aqui eu me lembro de Jesus no mar da Galileia, dentro do barco, em meio a uma tempestade. Ali, em meio a uma circunstância muito adversa, Jesus dormia. E eu creio que esse episódio ele vem nos mostrar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, não está atrelada, associada às circunstâncias internas. Podemos estar em meio a uma tempestade, em meio a quase um naufrágio, porém, o nosso coração pode buscar quietude e paz em Deus. E é justamente isso que eu entendo quando Jesus fala a respeito do fim dos tempos. Eu quero ler mais uma vez aquilo que Jesus disse. No próprio versículo 9, Jesus vai dizer: não fiquem assustados quando vocês ouvirem a respeito dessas coisas. O que Jesus está transmitindo ao meu e ao teu coração é que podemos, apesar das circunstâncias, manter os nossos olhos em Deus e o nosso coração aquietado na certeza de que nada foge do controle de Deus. Eu quero continuar lendo aqui no versículo 10, no capítulo 21 de Lucas, porque Jesus continua dizendo as coisas que haveriam de acontecer. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 21, 10. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Os versículos 10 e 11 que lemos aqui falam um pouquinho da realidade que estamos vivendo hoje. Guerras, epidemias, disfunções, mas Jesus vai dizer que isso são sinais que antecederiam a sua volta. É bem verdade que essas não são as primeiras guerras que estamos vendo. E também a epidemia de Covid não foi a primeira e nem a última epidemia que vivemos. Mas o fato é que começamos a perceber, à luz da Bíblia, que todos esses eventos apontam para a volta de Jesus que está próxima. Não temos como afirmar o dia nem a hora que Jesus virá. O fato é que, assim como lemos na parábola da figueira, isso são indicações de que, abre aspas, o verão está próximo. E no mesmo capítulo 21, nos versículos 25 e 26, a palavra de Deus, palavras de Jesus, vão nos mostrar que muitos sinais acontecerão. Eu quero ler aquilo que está escrito nos versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aqui Jesus está falando numa série de fatores que envolverão a natureza. Fenômenos no céu, na terra, nos mares, que, como diz a palavra de Deus, causarão perplexidade. Mas eu quero mais uma vez ler aquilo que diz a palavra de Deus. Jesus vai dizer que passarão o céu e a terra, porém as suas palavras não passarão. Ou seja, quando nos deparamos com esses fenômenos, sabemos que as palavras de Deus estão se cumprindo e em breve Jesus virá. Meu irmão, minha irmã, ao ler esse texto, ao ler a parábola da figueira, Jesus está nos ensinando
que sinais antecederão a sua vinda. Muitos desses sinais já se cumpriram, outros estão em pleno cumprimento. O fato é que, apesar das circunstâncias adversas, apesar de toda a perplexidade causada por esses fenômenos, eu e você podemos nos apoiar em Deus, nos apoiar na Sua palavra, podemos ser fortalecidos pelo Espírito Santo e aguardar, atentos, vigilantes, em oração, aguardando a volta de Cristo. Para concluir, a parábola da figueira nos fala desses fenômenos que antecederão a vinda de Jesus. E podemos assim entender, assim como diz a palavra de Deus, que os céus e a terra, eles passarão, mas a palavra de Deus permanecerá, e é nela que nós também permaneceremos apoiados. Na semana que vem, falaremos a respeito da parábola do bom samaritano. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.